Que bom, irmãos, que bom termos irmãos nos acompanhando, que bom ter pastores aqui conosco, com alegria ver o pastor Glaucio ali de Garanhuns, pastor Claudemir, Alto Refúgio, nosso pastor Gilberto ali do campo de Siriaém, nossos irmãos que estão conosco aí cultuando a Deus, os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, pelo YouTube. Continue compartilhando, irmão, para que todos possam participar, para que todos possam estar conosco. Nós começamos hoje essa conferência que fala muito a respeito do impulsionamento da igreja. E é interessante, irmãos, que as premissas da conferência missionária é simplificando, discipulando e sendo relevante. São 3 premissas da conferência impulsionar: simplificando, discipulando e sendo relevante. Essas 3 premissas serão abordadas no decurso desses dias até o seu encerramento na sexta-feira. E eu agradeço ao nosso reverendo pelo privilégio de estar aqui nesse momento fazendo essa abertura. Agradeço também por ser aqui na nossa casa, na nossa igreja. Nós somos, eu olhando aqui para baixo, vejo pessoas também qualificadas ou melhor qualificadas para estarem aqui. Mais uma prova da graça de Deus, eu estar compartilhando esse texto com os irmãos. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. O tema que me foi proposto é um tema muito relevante, mesmo que você não exerça o pastorado, mas também serve para você como ovelha, para entender as nuances do que nós vamos experimentar nesses últimos tempos. O pastor e sua vocação em um novo tempo. Eu quero compartilhar esse texto com você, que servirá de base para o que nós vamos fazer hoje. Mateus capítulo 16, verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que ele mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Queridos, louvando a Deus pela vida do nosso reverendo, como falei, gostaria de estar conosco, mas devido às dificuldades não pôde. O pastor Fernando e a comitiva da Secretaria de Missões estão a caminho. Quero iniciar essa conferência falando a respeito desse tema. Para nós entendermos a questão da vocação, para nós entendermos o tema em si, é interessante que nós entendamos 2 coisas especificamente: a vocação e a leitura do tempo que nós estamos vivendo. Para entender tudo isso, é necessário fazer uma volta às bases, uma volta às origens. E nós temos que voltar ao início da igreja e ao princípio da missão da igreja. Para entender a vocação é preciso entender a missão. E o texto foi explanado no início dessa conferência, lá em Mateus capítulo 28, verso 19, verso 20. Jesus vem especificando a missão da igreja e, consequentemente, dos seus pastores e dos seus ministros. A missão ela é bem simples, o âmago da missão é bem simples. O texto sagrado diz: fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. Então o âmago da missão ela é bem simples. Os discípulos saem daquele encontro com Cristo, se dirigem para o cenáculo e ali eles iniciam a sua trajetória da formação da igreja, que é como nós conhecemos no dia de hoje. No início, o cumprimento da missão era bem simples. Eles saíam de casa em casa, eles pregavam, eles iam nas sinagogas, enfim, as ferramentas que Deus utilizou naquela época foram inúmeras, mas a missão era bem simples. Não havia uma estrutura hierárquica, não havia uma estrutura organizacional. Então, com o passar do tempo, a igreja ela foi incorporando ferramentas. Com o passar do tempo, a igreja foi agregando ferramentas que auxiliaram
na propagação da missão. Essas ferramentas se juntaram, olhe para cá, e ajudaram muito, e contribuíram muito. Com o passar do tempo, essas ferramentas começaram a ser utilizadas e abençoaram a igreja num determinado tempo. Só que, com o passar do tempo, foram se colocando ferramentas sobre as antigas ferramentas e fomos sacralizando as ferramentas em detrimento à missão. Ou seja, começamos a dar mais importância às ferramentas e aos métodos e fomos, de certa maneira, colocando um peso maior na igreja. E sem perceber, olhe para cá, nós começamos a aplicar na igreja um ativismo religioso, ou seja, nós preenchemos de atividades, nós nos enchemos de ações, nós nos enchemos de programações, na ideia de que se nós fizéssemos muito, nós estaríamos fazendo a missão. Só que, com o tempo, essa soma de ferramentas fizeram com que a igreja ficasse pesada. A igreja não tivesse tanta agilidade para fazer as curvas do tempo como ela fazia no seu início. E um avião muito pesado, ele não alça voo. O avião ele só alça voo dentro do seu peso necessário e dentro daquela realidade que o possibilite alçar voo. Ele deve ter somente o necessário. Ele deve ter somente o básico. Então nós agregamos coisas, ferramentas à igreja, que elas não ajudam na missão, que elas não cooperam na missão. Junto a isso, nós entendemos claramente que o ministério pastoral é afetado diretamente, porque, preste bastante atenção, o pastor é apenas uma peça numa máquina montada por Deus de ministérios para que a missão seja cumprida. A igreja, ela é uma grande máquina com grandes engrenagens, na qual o pastor é uma peça que funciona, que participa, que ativamente puxa essa engrenagem, fazendo com que a máquina funcione. Paulo, escrevendo em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz que quando ele sobe, ele distribui dons à igreja. Pastores, missionários, evangelistas, apóstolos, enfim, uma infinidade de ministérios, de engrenagens que juntas fazem a máquina funcionar. Ora, se a máquina agregou ferramentas que se tornaram pesadas, lógico que automaticamente o pastor também agregou esse peso a mais. Está me entendendo? Diga amém. Então é preciso entender que conforme o pastor foi agregando essas ferramentas com o passar do tempo, essas ferramentas pesadas também recaem sobre o ministério pastoral, que também dificultam a execução do ministério pastoral, que também transformam o ministério pastoral no ministério ativista. Na maioria dos pastores, hoje em dia, por exemplo, ele cai na esparrela do ativismo religioso, achando que o muito fazer faz com que ele esteja fazendo a obra de Deus e a missão. Mas em algumas vezes, o pastor está fazendo muita coisa, menos cumprir a missão. Às vezes o pastor está atarefado com inúmeras atividades, menos cumprir a missão. E é justamente esse ponto que nós temos que entender. O quão o passar do tempo, o quão o passar dos anos, a igreja agregou essas ferramentas, e quão essas ferramentas foram úteis um dia e hoje elas se tornam mais difíceis de serem ativadas, o que faz com que o pastor trabalhe mais e seja menos eficiente. Você já parou para pensar, por exemplo, como hoje nós temos visto pastores com depressão, como hoje nós temos visto pastores com doenças psicossomáticas, desenvolvendo doenças emocionais, cometendo suicídios, porque o ativismo religioso ocupou um espaço precioso na agenda. Fazer muito não significa fazer correto.
Eu quero dar um exemplo para vocês hoje de uma cirurgia. Ali a equipe cirúrgica está diante do paciente. O paciente está ali. A equipe cirúrgica, imagine junto comigo, que o médico dispensa toda a equipe cirúrgica. Então o médico dispensa o anestesista, o médico dispensa o instrumentista, o médico dispensa a equipe de enfermagem, o médico dispensa os médicos auxiliares, e ele fica sozinho. Para operar o maquinário, para fazer todo o processo, para fazer tudo isso sozinho. Essa cirurgia vai dar certo? Porque ninguém faz nada sozinho. O pastor é uma peça encaixada numa máquina, que se parar de funcionar, a máquina trava. A máquina dá trabalho. O que está acontecendo hoje é que o ativismo religioso, as inúmeras atividades que nós colocamos, estão comprometendo a vocação pastoral, estão dificultando a ação do pastor, estão levando pastores a frustrarem-se na fé e a abandonarem o ministério. E eu quero compartilhar isso hoje, para entender o que o pastor deve fazer nesse novo momento para exercer a sua vocação. E aqui é impossível não partir também de algumas experiências pessoais, de algumas frustrações e decepções que eu experimentei nesses anos de pastorado. A primeira coisa que nós temos que entender para manter o nosso foco na vocação é entender que nós temos que manter o foco na missão. Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4, o texto sagrado fala a respeito de um novo momento que a igreja primitiva estava vivendo. O texto diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olhe para cá, foco. Primeira coisa que o pastor tem que entender é que o exercício do ministério pastoral, ele é essencial para a saúde da igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então o púlpito é o leme pelo qual a igreja é dirigida através do propósito do doutrinamento, do ensino, da liderança. E a missão principal do pastor é liderar o seu povo. Preste atenção no texto. A Bíblia diz que os discípulos entenderam isso perfeitamente. Houve um crescimento exorbitante da comunidade. Então havia naquela época o cuidado com as viúvas e os órfãos. E como o número de membros aumentou, a igreja não tinha, os discípulos não tinham capacidade de atender a todas as demandas que a igreja naquele momento estava precisando. Eles entenderam isso. Então eles disseram: olha, nós não podemos abandonar o que nós estamos fazendo, o ministério da palavra, a oração e a intercessão, para servir às mesas. Nós temos que delegar isso a outros homens e focarmos na missão. A primeira coisa que nós temos que entender é fazer uma volta ao princípio da Escritura e entender que nós temos que manter o foco naquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus não nos chamou para construir igrejas no sentido de sermos a mão de obra. Deus não nos chamou para corrermos de um lado para o outro atendendo a toda a agenda da igreja. Deus não nos chamou para estarmos em todos os departamentos da igreja, para estar em todas as reuniões da igreja, para estar em todos os momentos da igreja. Deus nos chamou para nos concentrar no doutrinamento, ou seja, no ensino, na intercessão e no exercício da misericórdia. Esse é o foco do pastor. Esse é o foco pastoral. Quando o pastor não entende isso, e ele não se concentra nisso, ele passa a querer ser um corpo presente em todas as áreas da igreja.
Ele quer ser um corpo presente em todos os momentos da igreja. Ao invés de ele ser uma potência, ou potencializar o crescimento da igreja, ele se torna aquilo que atrapalha o desenvolvimento da igreja, porque a igreja fica limitada à sua capacidade de arrebanhamento. A igreja fica limitada à sua capacidade de administrar todos os espaços. Não por acaso, quando Jetro vem chegando e contempla Moisés naquela situação, o texto diz que Moisés estava sentado numa árvore e passava o dia inteiro julgando Israel. Jetro olha para aquela situação e diz assim: olha, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo não pode ser desse jeito. Você vai cansar-se a si mesmo e você não vai conseguir atender a demanda do povo. Separe homens no meio das tribos que possam dar vencimento junto com você. Um homem que domine 1000, um homem que lidere 100, um homem que lidere 10. As coisas pequenas eles resolverão entre si, as maiores eles trarão a você. O que é que Jetro diz a Moisés? Quanto a você, ensine os estatutos ao povo, esteja intercedendo com o povo, faça a parte que lhe cabe, foque naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Você não é pedreiro, você não é servente, você não é onisciente. Porque quando você quer fazer todas as coisas, o que é que acontece? Você se torna reativo, porque aquilo que lhe cabe para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, você não faz. Então a igreja fica pobre de púlpito, a igreja fica pobre de ensino, e o pastor passa a ser reativo, ou seja, ele passa a ser um resolvedor de problemas. Ele é como se fosse uma corrida onde o problema sempre estivesse na frente e o pastor sempre está atrás, porque ele não propõe o ensino à igreja, ele não tem tempo. Ele está escolhendo as músicas dos grupos que vão cantar. Ele está escolhendo ele está escolhendo quantas pessoas ele vai estar naquele dia, quantos grupos ele vai visitar. Por isso que é imprescindível entender a realidade dos apóstolos. Não, a gente não pode estar fazendo outras coisas. Olhe para cá, e o que o texto está mostrando aqui não é algo supérfluo. É ação social, é exercer misericórdia, é ajudar as viúvas e os órfãos. Não é algo insignificante, é algo importante, mas olhe para cá, é algo que outro pode fazer. É algo que outro pode exercer. Por isso que, para exercer o ministério no dia de hoje, nós temos que entender uma coisa: nós temos que focar na missão, se concentrar na missão e delegar aquilo que não é da missão. Eu tenho que delegar o que não é da missão. Eu tenho que delegar a outras pessoas, a pessoas qualificadas, a pessoas preparadas à missão. Porque, olhe para cá, o foco da minha missão é ensinar, liderar e guiar o povo mediante a palavra de Deus. O púlpito é o leme da igreja. Quem me entende diz amém, irmão. Então, temos que entender isso, porque o foco é determinante para que o ministério pastoral seja eficiente. Por isso que existem ministérios pastorais que eles não são eficientes, ou seja, eles não conseguem produzir frutos dentro daquilo que ele foi chamado. Pelo que o seu pastor é conhecido. Ele é um hábil construtor. Isso está na missão? Isso está na missão? O que é que o seu pastor é conhecido? Ele canta bem. Não é o meu caso. Não é a missão. O seu pastor é conhecido pelo quê? Olha para cá, irmão. Foco na missão gera eficiência e produtividade. Quais os frutos que nós estamos dando naquilo que nós fomos chamados? Veja o que Paulo diz em Romanos. Você está focado aí comigo? Diga amém. Romanos, no capítulo 12, versículos 7 e versículo 8. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação.
o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Um sujeito muito conhecido, chamado Steve Jobs, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: foque no que você é bom e delegue todo o resto. Ele entendeu a premissa bíblica. A premissa bíblica é de que cada um, exercendo o ministério que Deus chamou, faz com que a igreja seja eficiente naquilo que ela se propôs a fazer. Ou seja, a missão. Você me entende? Diga amém, irmão. Mas o que é que o pastor faz hoje? O pastor hoje, ele tem que estar em todos os trabalhos da igreja. Na cabeça de algumas pessoas, o pastor tem que estar em todos os trabalhos da igreja, tem que participar de todos os grupos da igreja, tem que estar em todos os cultos públicos da igreja, tem que visitar todas as congregações pelo menos uma vez por mês, tem que estar presente em todos os lugares, nos casamentos, nos funerais. Porque se o pastor não tiver, não tem graça. É bom ter o pastor sempre conosco. Mas o pastor não pode ser fragmentado em 1000 pedaços e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu fiz isso. Quando eu estou dizendo a você que isso aqui, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu caí nisso aqui. Eu corria de um lado, eu corria para o outro, fazia uma coisa, fazia: pastor, estou sentindo sua falta, eu estava lá. Pastor, isso, eu corria para ali. Pastor, aquilo, eu corria para o outro lado. Terminava a agenda de todo mundo, adivinha, ia fazer a minha. Então eu ia terminar o meu sermão meia-noite. Eu ia fazer o sermão terminando de 1h da manhã. Eu acordava de 4 da manhã para fazer o sermão, para pregar no domingo da ceia, do batismo que ia acontecer. Porque eu tinha que conferir se o tanque estava cheio, eu tinha que conferir se os bancos estavam ok, eu tinha que conferir se os nomes estavam ok, eu conferia os nomes dos batizandos, cada nome, cada vírgula, cada data de nascimento, eu olhava tudo, olhava os hinos, mandava os hinos para o louvor, olhava os hinos. Quando eu ia fazer o que eu devia fazer, eu fazia com pouco tempo. E eu deveria dedicar mais tempo ao que eu dei 5 minutos. Você não é super-herói. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Exerça a sua vocação, independente de qualquer coisa. Exerça para que você seja eficiente. Olhe para cá, sem foco, você não vai a lugar nenhum. Se você continuar correndo de um lado para o outro, para querer agradar todo mundo, você vai ser o sujeito mais boa praça da igreja. Você será o sujeito mais simpático da igreja. Você pode ser qualquer coisa, menos o pastor. Porque eu quero que você entenda isso. E essa cadência, ela não é influenciada pela velocidade do mundo. Essa cadência, ela não pode ser evidenciada pelo que o mundo faz, pela velocidade do mundo. Você está me entendendo? Diga amém. O mundo tem uma velocidade. É só eu, ou você tem a impressão que o mundo está mais rápido, a velocidade das coisas está mais rápida? Então, o ministério pastoral, ele tem que focar na sua missão e não se preocupar com a velocidade do mundo. Ele tem que entender o que está acontecendo no mundo, mas ele não pode achar que tem que ir na mesma velocidade. Ele não pode achar que o resultado do seu trabalho vai ser igual ao resultado de uma equipe de marketing multinível. Ele não pode achar que ele vai fazer hoje aqui e as coisas vão acontecer de uma hora para outra. Ele tem que exercer a sua vocação e focar na sua vocação, naquilo que Deus chamou. Olhe para cá, a Bíblia diz em Números capítulo 9, versículo 17, que o tabernáculo havia sido montado no acampamento de Israel. E a Bíblia diz que a nuvem descia sobre a tenda da congregação, sobre o tabernáculo. Todas as vezes que o povo olhava para a nuvem e a nuvem descia, era a hora do povo parar, o povo não caminhava mais. A nuvem descendo no tabernáculo era um sinal de Deus: parem, fiquem aí. O texto de Números, depois você lê em casa, capítulo 9, do versículo 17 em diante,
O texto diz que quando a nuvem descia, Israel parava. Quando a nuvem levantava, Israel marchava. Às vezes era de dia que a nuvem baixava. Às vezes era de noite. Às vezes passava 3 dias a nuvem parada. Olhe para cá, e o deserto está lá. E eles têm pressa de chegar. Qual é o que você quer quando você sai para uma viagem longa? Você quer chegar logo. Você quer chegar no seu lugar de destino. Mas a Bíblia diz que quando a nuvem descia, ficava ali 3 dias parado e o povo tinha que esperar a nuvem levantar. Ou seja, não é a velocidade do deserto, não era a velocidade do mundo, é no tempo de Deus, é na cadência de Deus. É Deus quem determina e está com o coração do seu pastor para dizer: agora ande, agora pare, agora avance, agora descanse, agora vá por aqui, agora vá por ali. O nosso coração tem que estar na mão de Deus, no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus, conforme a cadência que Deus dá. O mundo não pode influenciar a minha velocidade na igreja. O mundo não pode influenciar a minha velocidade de exercer a minha vocação. Senão você entra numa velocidade e vai entrar numa ansiedade, e você vai querer as coisas de forma imediata, porque a correria do mundo é imediata. Então, na vocação, eu tenho que ter foco, mas eu tenho que entender que eu tenho que agir segundo o tempo de Deus. E a velocidade de Deus é diferente. Eu aprendi isso. Sofri muito para aprender isso. Não é o muito fazer, é o tempo e a velocidade de Deus. Se Deus desceu a nuvem, pare. Se Deus levantou, ei, é hora de caminhar. Pastor, coloca o teu coração na mão de Deus. Coloca o teu coração na mão do Senhor. Não permita que a ansiedade domine o seu coração. Exerça com paciência, sabendo que Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua cadência, Deus tem o seu ritmo. Foque na vocação. Foque na ministração. Foque naquilo que Deus te chamou para fazer. Para viver esse novo tempo, nós temos que simplificar, discipular, para poder ser relevante. Escute. Precisamos reorganizar a agenda vocacional. Reorganizar a prateleira de prioridades da agenda pastoral. Simplificar. Veja, todo trabalho é importante. Posso ouvir um amém? Todo trabalho na igreja é importante, mas nem todo trabalho é direcionado à missão. E isso eu tenho que entender. O que eu preciso fazer e o que eu tenho que delegar ou pedir para alguém fazer. E como eu vou fazer. Esse reagendamento, ele é importante porque ele faz com que você escolha as suas prioridades. Ele faz com que você entenda o que realmente é importante e o que realmente pode ficar para depois. Porque nós gostamos de fazer uma coisa que é uma palavra muito difícil, mas nós gostamos de fazer: procrastinar. Ou empurrar com a barriga. Nós gostamos de dar um jeitinho. Não, eu preciso tomar um café, eu preciso não sei o quê. Existem coisas, olhe para cá, que só o pastor vai fazer. São essas coisas que são prioridade na sua vida. O que é prioridade na sua missão? A família é prioridade na sua missão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É prioridade. Porque deixa eu dizer uma coisa a você que talvez choque você. Só existe um lugar onde o pastor é indispensável. Só existe um lugar onde o pastor é insubstituível, pastor Gilberto. É na sua casa. É na sua casa. Porque nós temos que entender isso. Porque senão nós vamos ficar magoados com a instituição. Porque abrimos mão da família por conta própria. Porque Deus não mandou você abrir mão da sua família. Quem está me entendendo diz amém. Deus não mandou em momento nenhum você deixar a sua família ou abrir mão da sua família.
mas abre-se mão da família por uma agenda ativista, aí adoece, morre. O que é que acontece, pastor Glaucio? 2 semanas depois, o conselho se reúne, vem outro pastor. Sim ou não? O único lugar onde você é insubstituível é na sua casa. Por isso que você não pode achar que sua família é algo dispensável ou é algo que pode ser em segundo plano. Pastor, reorganize a sua agenda. Reorganize suas atividades. Reorganize sua vida. Desacelere. Olha a Eliana olhando para mim, no branco do meu olho, como se fosse assim, sim. Reorganize a sua agenda. Reorganize suas atividades. Sim, né, Eliane? Repito, existem ações que são importantes na igreja, mas elas não precisam ser feitas por nós. Agora, o duro é desmamar os irmãos, né? Porque os irmãos querem ter o pastor em todo lugar, né, irmão? Posso dizer um amém, irmão? Você quer ter o pastor no seu casamento? Diga amém. Você quer ter o pastor no seu culto de ação de graça? Diga amém. Você quer ter o pastor no seu funeral? Diga amém. Depois eu vou olhar no vídeo quem disse amém para marcar o culto fúnebre de vocês. É bom. Mas olha, eu tenho que focar no que o Senhor me chamou para fazer. Porque existem coisas aqui na igreja que só o pastor vai fazer e outra pessoa não fará. A família faz parte da missão, eu não posso deixar ela de lado. Então, minhas prioridades vão ditar a forma que eu vou andar para exercer o meu ministério. Reorganize. Pastor Gilberto, o Senhor nos chama para isso. Reorganize as suas prioridades. Para que você não se frustre, para que você não se decepcione. Deixa eu andar. Segundo, discipule. Eu escutei certa feita a respeito de que nós falávamos do discipulado de jovens líderes. Líderes que irão nos substituir um dia. Jovens que serão pastores que irão nos substituir um dia. E um pastor disse assim: eu vou criar cobra para me picar? Nós não somos eternos. Nós temos que entender, olhe para cá, que para reorganizar a agenda é preciso montar uma equipe. É preciso discipular pessoas. É preciso imprimir no coração da nova geração o comprometimento e a paixão que você tem. Não é só passar a informação, nós aprendemos isso. Não é só dizer para o jovem como ele vai servir ou o que ele faça. Não, é passar para o jovem a paixão que arde no seu coração. É passar para ele o desejo de fazer a obra. É passar para ele como vai fazer. Imprima nele parte do seu caráter. Para que ele tenha o mesmo desejo, para que ele dê a mesma cadência, para que ele busque da mesma maneira que você busca. Inspire, discipule, treine, prepare, para que ele possa ser um braço forte. Para que ele erga seus braços quando você não tiver mais força. Para que ele dê a cadência quando você não conseguir fazer. Para que ele dê a velocidade quando você for parar. Discipule. Prepare jovens que estejam disso. Veja, o discipulado é tão importante que Jesus demandou todo o seu tempo de ministério público focando no discipulado. Os milagres, as coisas que aconteciam eram periféricos àquilo que ele realizava. A missão dele era redimir a humanidade, mas a missão dele era preparar seus discípulos para dar continuidade, para seguirem, e eles seguiram com a mesma paixão que Jesus imprimiu no coração deles. Não é só falar, não é só ensinar, é imprimir o amor no coração.
Nós temos que mostrar na igreja, a igreja tem que entender que Jesus tinha seus discípulos, que Davi tinha seus valentes, que o profeta Elias tinha Eliseu. É preciso entender que a mesma paixão, o mesmo amor, o mesmo vigor que está no meu coração, e assim eu entendo, deve ser imprimido no coração daqueles que estão perto de mim, para que quando eles derem continuidade, eles não tenham medo, eles sejam corajosos. Discipule, simplifique, porque só assim você será relevante. E quando eu falo relevante, irmãos, quando eu falo relevante, eu não falo que o seu nome esteja numa placa numa prefeitura. Estávamos no sábado passado na convenção da nossa região e nós falávamos, nosso pastor Laércio deixa a região depois de 12 anos. E a gente questionou, e a gente falou, eu falando na convenção, qual é o legado de um pastor? Muitas pessoas acham que o legado do pastor foi uma igreja que ele construiu. Muitas pessoas acham que o legado do pastor foi alguma coisa que ele fez, ou algo que ele... Não. O legado do pastor é a capacidade que ele tem de impactar as pessoas que cruzaram o seu caminho. Que de alguma maneira cruzaram o seu caminho e tiveram suas vidas mudadas pelo simples fato de conviver com aquela pessoa. Se eu hoje aqui parar, o Senhor me recolher e eu tiver conseguido impactar pelo menos aí uma dúzia de pessoas, eu terei cumprido diante de Deus o propósito da minha vida. Porque o legado não é físico, o legado ele é espiritual, é a capacidade que eu tenho de influenciar a sua vida e de inspirar o seu amor a Deus. Você me entende? Diga amém. Sua paixão, sua visão vão ser relevantes porque vai se multiplicar no coração dos que estão perto de você. Se essa igreja sair daqui vibrante com seu amor a Deus, eu terei cumprido o meu papel, porque inúmeras vidas serão impactadas e reverberarão a relevância que eu preguei aqui no púlpito. Por isso que o púlpito é o leme da igreja. Pastor, use o púlpito com sabedoria. Não deixe o púlpito para segundo. Não deixe o púlpito para se preparar na hora. Não deixe o púlpito para contar piadas ou anedotas. Esse lugar é sagrado. Deus nos chamou para liderar a igreja através desse lugar. Por fim, concentre-se na essência e se adapte aos processos. Você tem que se concentrar na essência. Imagine que eu chego para você e digo a você o seguinte: irmão, saia daqui agora e cave um buraco ali no meio do asfalto. Saia daqui agora e cave ali um buraco no meio do asfalto. Seu objetivo. Essa é a sua missão. Você vai procurar ferramentas para fazer isso. Olhe para cá, você vai procurar meios. Talvez você pegue uma picareta, talvez você pegue uma alavanca. Se você for esperto, você aluga uma britadeira. Sim ou não? Para quebrar ali, para você não sofrer tanto. Então, olhe para cá. A essência da missão, ela permanece a mesma. Concentre-se na essência e adapte os processos. Concentre-se na missão. A forma de achá-la é você quem vai fazer. Está me entendendo, meu irmão? Diga amém. A missão não muda. Qual é a missão? Minha missão como pastor, minha missão é fazer discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus ordenou até o fim dos tempos. Essa é a minha missão. Mas tem que ser dentro do padrão que eu recebi? Tem que ser da mesma maneira que eu recebi? Lembre que o início da igreja, eu falei, a essência foi se juntando ferramentas, e as ferramentas foram úteis em seu tempo. As ferramentas foram úteis em seu tempo. Posso ouvir um amém? Está me entendendo? Diga amém. Chegou um momento em que
a colocar um carro de arar, de cortar a terra, amarrado num boi, era alta tecnologia. Era alta tecnologia. Chegou um tempo em que pegar um disquete menor, o disquete era mais ou menos do tamanho de uma bandeja, o disquete antigo de computador. Depois o disquete ficou menor, depois você pegou um pendrive, hoje você usa o celular e você coloca centenas de milhares de músicas no seu celular. A tecnologia avançou, o mundo avançou, tudo se contextualizou. Eu tenho que me manter da mesma maneira que os antigos missionários estavam, sim ou não? Então, pastor, não ande de carro, compre um jumento, porque os missionários andavam de jumento. Então, pastor, não use microfone, vá no gogó, porque antigamente se usava o gogó. A essência da missão continua, mas os processos, eles podem ser adaptados. Não só podem, como devem. Eu não estou falando, querido, que nós vamos abandonar a doutrina. Veja o que eu digo, a missão permanece a mesma. A essência da missão é a mesma. Está do mesmo jeito, não muda nada. Passará céu e terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Mas os processos mudam. O processo de executar esse id muda. Hoje você prega no rádio. Hoje você está na internet. Nós estamos transmitindo agora, ao vivo. Gente de todo o Brasil e do mundo está assistindo. Nós agora podemos, por exemplo, falar com o outro lado do mundo na mesma hora. E por que eu não posso adaptar os processos para fazer com que a igreja seja mais eficiente na transmissão da mensagem do Evangelho? E por que eu não posso adaptar o processo? E por que é que eu tenho que estar aqui, vestido no padrão, de um jeito, se eu posso me adaptar, ou se eu posso fazer alguma coisa, eu posso mudar meu dialeto, eu posso fazer alguma coisa? Os meninos cantaram em africano aqui. Nós estamos presos ao processo e por causa do processo comprometemos a missão. Ei, olhe para cá, foque na essência. Adapte os processos. Dá certo para você ir lá? Faça. Não é pecado? Faça. Dá certo para cumprir a missão? Realize. Não é pecado? Realize. Desde que você consiga atingir o propósito de exercer a influência e fazer a missão aonde você está. Nós somos o elo de uma corrente milenar. Nós somos o elo da igreja. É interessante. Olhe para cá. Que quando nós vamos preparar mensagens, nós contextualizamos a mensagem. Nós dizemos assim, 1 denário naquela época, que hoje seria um dia de trabalho. Quando nós vamos chegar, nós dizemos assim, na quarta vigília, quer dizer, naquele tempo se media vigílias de 4 em 4 horas. Nós trazemos para a realidade de hoje o contexto daquilo que a Bíblia falava naquela época. Nós contextualizamos a mensagem, mas não fazemos isso com os processos. Nós queremos fazer os mesmos processos. Nós queremos exercer a mesma coisa. Pastoreava uma igreja que era quase uma cidade dormitório. A maioria das pessoas trabalhavam em outra cidade e finais de semana estavam em casa, só ficavam sábado e domingo em casa para dormir. E nós começamos o processo de evangelização. E os irmãos disseram assim, olhe para cá, a evangelização tem que ser domingo à tarde. A evangelização tem que ser domingo à tarde, tem que ser com panfleto. Não, mas o pessoal trabalha. Não, mas tem que ser. Como o culto dia de sábado. O culto de sábado, na igreja que eu pastoreei, em Ribeirão, culto a sábado não funciona. Por quê? Porque tem feira dia de sábado. Os irmãos trabalham o dia inteiro nas bancas de feira no dia de sábado. Os irmãos estão cansados à noite. A não ser que Jesus marque um encontro, Leonise pastoreou lá junto com o pastor Luiz, esteve lá com ele. A menos que Jesus diga assim, olhe, sábado eu venho. Não vai ter gente na igreja, porque os irmãos estão cansados. Mas nós temos que fazer no culto no sábado. Não adianta.
Eu tenho que adaptar os processos à realidade que eu vivo, para que eu seja eficiente na missão. Quem me entende diz amém. Igrejas em que, por exemplo, a feira é no domingo de manhã. Faça a escola bíblica no domingo de manhã nesses lugares. As pessoas não vão, irmãos. Hoje nós vivemos um tempo, o mundo está numa velocidade tão grande. A agenda secular ela está tão forte, que se você fizer 5 trabalhos na igreja, ou 3 trabalhos na igreja, as pessoas vão escolher qual trabalho elas vão no meio da semana. Você pode fazer chover, querido. Eles não vão. Eles vão escolher um trabalho. E aí você fica lá na parede, ó. Porque você aprendeu assim, você cresceu assim. É o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. A essência precisa ser mantida. Os processos podem mudar. Concentre-se no que você deve fazer. E o resto, olhe para cá, deixe que Deus te guie como você vai fazer. É culto público, dá certo, Deus está te usando, faça. É grupo de vida, Deus está te usando, faça. Mas olhe para cá, concentre-se na essência. Porque todo o processo é válido desde que cumpra a missão. Você concorda comigo? Diga amém. Escola bíblica dominical cumpre a missão? Sim ou não? Escola bíblica na quinta cumpre a missão? Sim ou não? Escola bíblica na terça cumpre a missão? Sim ou não? Os processos se adaptam, a essência continua, Deus é o mesmo. Jesus quebrou paradigmas. Eu estou quase encerrando. Jesus quebrou vários paradigmas, porque Jesus agia na essência. Hoje é muito lindo quando a gente abre a Bíblia, pastor Claudemir. A gente abre a Bíblia e diz assim, Jesus conversou com a samaritana, mas aquilo foi um escândalo. Aquilo foi um absurdo. Aí muito lindo, Zaqueu sobe na árvore, desce Zaqueu, é lindo. Olha para cá, aquilo foi um escândalo. Ele era um publicano, chefe de publicano. Jesus vai orar por um leproso, toca o leproso, meu Deus, isso é um escândalo. Olhe para cá, Jesus toca no caixão com um cadáver, toca no esquife, isso era um escândalo, não podia. Mas Jesus quebrou, mudou os processos, porque Jesus estava focado na missão. Quando você vai lá para João, quando ele vai passar pela vila de Samaria, ele diz, era necessário passar por Samaria. Quando ele toca na mulher, ele cura a mulher que está ali encurvada, ele diz, essa filha de Abraão está presa e por décadas, e hoje me cumpre libertá-la, aleluia. Jesus está focado na essência e não nos processos. Porque quem foca no processo e esquece a essência é o fariseu. O paralítico é curado depois de 38 anos, pastor Gilberto. Ali jogado no perto daquele tanque, ele é curado daquele mal, ele sai andando com a cama, ele sai saltitando de alegria, e ali vem um fariseu, e o que é que o fariseu diz? E o que é que o fariseu fala? O fariseu diz, ei, quem mandou você carregar essa cama num sábado? Quem mandou você levar isso aí? Ei, um paralítico está andando, um milagre aconteceu, Deus libertou uma pessoa. Não, eu quero saber por que você está carregando a cama. Nós julgamos os fariseus, nós os acusamos, nós temos que ter cuidado para não ser iguais. Olhe para cá, quem coloca o processo acima da essência, entra no processo de farisaísmo. E nós temos que entender isso, irmãos. O processo tem que focar na essência. E a essência é ganhar almas para Jesus. A essência é libertar pecadores para Jesus. A essência é olhar para o drogado e libertá-lo para Jesus. É trazê-lo à presença do Senhor, transformá-lo numa nova criatura. E assim como o gadareno, sentado, bem vestido, na presença de Jesus. Se para isso eu tenho que sentar no meio-fio e conversar com ele, eu sento.
Se para isso eu tenho que ficar ali, tirar uma camisa, um sapato para dar a ele, eu dou, porque os processos não são mais importantes que a essência é quem faz a igreja ser viva, pulsante, vibrante, imparável. A missão da igreja e de seu pastor, ela é atemporal, ela não muda. Alguns pastores têm aí, chegando nas redes sociais, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Ela é atemporal. Ela transcende todos os tempos, ela não precisa de tempo. A Bíblia, ela é presente. Ela é atual. Então a missão, olhe para cá, ela não muda. A mesma missão de Policarpo de Esmirna é a minha missão hoje. A mesma missão de Tiago, irmão do Senhor, que foi pastor lá em Jerusalém, é a minha missão hoje. Fazer discípulos, levá-los a Jesus e ensiná-los a guardar todas as coisas que o Mestre fez. É a mesma missão, você entende isso? Diga amém. Mas eu não vou me vestir como João Batista, porque eu me contextualizo. A aplicação da missão, eu vou encerrar agora. A aplicação da missão, ela está sujeita ao tempo. Ao tempo. Ou seja, o que eu vou falar está sujeito ao tempo de hoje. Ou eu pregaria assim: ó vós, raças de víboras. Vai lá na feira de Água Fria e prega desse jeito. Se você durar 15 minutos, veja, irmãos, a missão está sujeita ao tempo, pois os indivíduos estão sujeitos ao tempo. Você está sujeito ao tempo que você vive, não no sentido de você submeter a ele, mas de contextualizar. Todo mundo tem um smartphonezinho. Todo mundo tem sua TVzinha, tela plana em casa. Eu falei isso uma vez. Todo mundo aqui tem um irmão que gritou lá: a minha é de tubo. O texto que nós lemos, Jesus diz: vocês olham para as nuvens e vocês sabem se vai chover ou não. Vocês leem o tempo e sabem se vai chover ou não. Por que vocês não são capazes de ler os tempos que vocês estão vivendo? Irmão, olha o tempo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Eu orando certa feita, eu disse: Senhor, eu nunca imaginei que eu ia viver o tempo que eu preguei tanto. Eu nunca imaginei que eu estaria vendo aquilo que tantas vezes eu preguei: frieza, violência, afastamento de Deus, as pessoas ignorando Deus. Esse é o tempo. E o que é que nós vamos fazer? O sábio lê o tempo e usa isso em seu favor. Como é que o pastor vai exercer sua vocação em um novo tempo? Lendo o que está acontecendo e vivendo para a glória de Deus Pai e cumprindo a sua missão. Eu posso não impactar a cidade do Recife inteira. Eu posso não ganhar Recife inteira. Mas se eu ganhar o coração dos que estão aqui e puder lutar pelos corações de alguns, ao finalizar a minha missão, eu estarei em paz diante de Deus. Todos os dias eu durmo e eu peço ao Senhor: Senhor, faça com que eu durma em paz, para que não haja nada na minha consciência que me falte de estar exercendo a minha vocação. Vivemos um novo tempo e é preciso exercer a vocação mais do que nunca. Que Deus nos abençoe. Eu peço a você que curve sua cabeça, peço a você que feche seus olhos. Você que está em casa também aí junto comigo, você pode fazer essa oração. Deus bondoso, Deus justo, nós entramos agora diante do Senhor, com o nosso coração rendido e os nossos pensamentos elevados a Ti. Sei que o Senhor colocará diante
deste culto, deste vídeo, desse estudo. Homens compromissados com tua palavra. Homens que um dia abriram mão de suas vidas pelo desejo de exercer o ministério que o Senhor colocou em seus corações. Os tempos são difíceis, Senhor. Quantas vezes já orei pedindo ao Senhor misericórdia. Quantas vezes já pedi ao Senhor, ó Pai, e às vezes me questionava se era mesmo ter nascido nesse tempo. Mas o Senhor nos chamou para esse tempo. O Senhor nos chamou para esse momento, para exercer a liderança em nossa igreja nesse momento, para sermos pastores da tua igreja neste momento. Se o Senhor nos chamou, é porque tu enxergaste algo em nós, ó Senhor, para que pudesse ser utilizado para a aplicação desta missão. Abre nosso entendimento, Deus bondoso. Abre nosso entendimento para que possamos entender que não fiquemos presos aos processos e esqueçamos que as vidas precisam de nós. As vidas precisam, Senhor, de uma palavra que seja proferida da nossa boca. Às vezes correndo de um lado, correndo para o outro. Às vezes em tantos compromissos e atividades. Nós esquecemos que a tua palavra é como um bom perfume que sai da nossa boca, Senhor. Que essa palavra está encontrando corações que precisam. Senhor, que o Senhor nos usa como ferramentas, como instrumentos, para dar aquela palavra àquele que pensa em desistir, para ensinar os teus preceitos. Pai, nos ajude a ver a relevância desse ministério, nos ajude a ver a relevância dessa vocação, nos faz enxergar que a nossa essência é mais importante do que qualquer outra coisa. Todas as minhas outras atribuições são periféricas em detrimento da missão. A missão é a essência da minha vocação. A missão é a essência do meu chamado. A missão é a essência, é o combustível que me move, que me motiva, que inflama o meu coração, que enche de paixão a minha alma, independente da idade, independente do tempo em que pastoreio. A missão queima, arde, incomoda, dá-nos almas, dá-nos vidas, aquece, Senhor, teus pastores, teus líderes, teus ministros, para que não fiquemos receosos ou amedrontados. Nos ajude a entender a nossa vocação, nos ajude a focar na missão, nos ajude a discipular uma nova geração, nos ajude. É no nome do teu Filho Jesus que te pedimos isso, é no nome de Jesus que eu te peço tudo isso, e já te agradeço pela fé. Amém.